Faz um tempo que eu não crio algum conteúdo mais específico sobre Go. E hoje eu quero falar algo que é realmente importante e que, se você quer aprender mais como o Go trabalha por baixo dos panos, para que você entenda como que ele consegue ser mais performático, entender mais sobre aquelas Go routines e entender como é que é a ideia do scheduler do Go, hoje é o dia que você não pode perder, porque a gente vai entender por baixo dos panos como que o Go consegue gerenciar todas essas threads e trabalhar com essas Go routines, fazendo com que ele seja extremamente performático, extremamente otimizado para a memória e que consegue fazer muito bem o trabalho dele. Então, roda a vinheta aí e vamos falar hoje sobre performance no Go e como que ele funciona nos baixos do pano. Vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley e nesse vídeo, o dia de hoje, a gente falar da linguagem queridinha do momento, a linguagem Go. Muita gente sabe que essa linguagem ela é extremamente performática, ela trabalha muito bem com gerenciamento de memória, mesmo que ele trabalhe com garbage collector e muito mais, tá? Então o objetivo aqui de hoje é conseguir te dar um panorama mais geral de como que o Go funciona por baixo dos panos. Inclusive, o conteúdo que eu estou mostrando hoje aqui, ele faz parte, uma pequena parte desse conteúdo faz parte do nosso Go Internos, que é um módulo da nossa pós-graduação na linguagem Go. E se você estiver interessado, clica aqui embaixo. E também a gente vai fazer mais uma semana do Go Intensivo. Algo totalmente inédito que a gente está fazendo aí com o maior carinho. Então estou deixando o link aqui também para você se inscrever na faixa para você que quer aprender Go do zero. Beleza? Bom, meu povo, sem mais delongas agora, tá? Vamos falar um pouco mais aí como é que o Go funciona aí por baixo dos panos. Vamos nessa. Bom, galera, o lance é o seguinte, tá? Tô aqui num PowerPoint. Esse PowerPoint faz parte do nosso Go Intensivo. E antes da gente falar especificamente como que o Go trabalha por baixo dos panos, é importante você conhecer esse modelo que é chamado de MN, tá? Esse modelo é um modelo que revolucionou a forma de como que a gente consegue trabalhar no formato de multithreading. Por quê? Porque ao invés da gente, cada vez que a gente quer criar uma nova thread no sistema operacional, a gente faz uma syscall, ganha uma thread gastando já 2 MB de memória e a vida que segue, e cada vez vai ficando mais difícil gerenciar isso, cada vez a gente vai ocupando mais memória e tudo mais. Então, esse modelo aqui, na realidade, é um modelo muito interessante, porque ele evita com que você fique criando muitas threads no sistema operacional e que o runtime da sua aplicação, ele pode simular as suas próprias threads. Legal? Então vamos tentar entender como é que essa parada funciona. O Go não trabalha exatamente dessa forma, mas eu vou passar aqui para você como que o Go trabalha, tá? Então vamos nessa, mas é importante você entender isso. Vamos lá. Uma coisa que você tem que se ligar é que existem duas coisas. Algo que a gente chama de thread virtual e outra coisa que a gente chama de thread real. O que é uma thread real? É uma thread que o runtime do seu sistema vai lá e cria essa thread em nível de sistema operacional. Então eu tenho o meu processo, eu crio essa thread ali embaixo desse meu processo. Essa thread, ela utiliza ali, dependendo do sistema operacional, sei lá, em média aí 2 megas, tá? E esses 2 megas, eles já são alocados ali na memória para que você consiga utilizar essa thread, porque as threads, elas têm a sua própria stack e tudo mais, então é uma inicialização ali para você. O grande ponto é que quando você trabalha dessa forma, você tem esse custo de ficar fazendo syscall no sistema operacional e esse custo alto de memória para cada thread. Mas é assim a vida que segue, sempre foi assim, mas a gente tem uma outra situação, que são as threads virtuais. O que são threads virtuais? Imagina que você tem uma thread real e embaixo dessa thread real você cria, sei lá, subthreads. Tô extrapolando aqui o nome que a gente consegue trabalhar. Vamos entender um pouco melhor como é que isso funciona. Tudo isso, ele baseia-se muito num modelo de agendamento de tarefas. Por quê?
Porque a ideia de um runtime no final do dia é conseguir fazer com que ele processe o maior número de tarefas ao mesmo tempo e fazer com que esses processadores de tarefas eles não fiquem ociosos, porque ficou ocioso, você está gastando recurso computacional para não fazer absolutamente nada, tá? Então, o que acontece aqui nesse caso, nesse modelo? A gente chama de M como threads virtuais, ou threads em userlands, green threads, light threads, o nome que você quiser dar. O importante é você entender que essas threads virtuais, elas não são threads que foram criadas lá no sistema operacional. Elas foram criadas, tá? De forma virtual dentro de uma thread real. Como assim? Seguinte. A parte N aqui significa que são umas threads reais do sistema operacional. Então a ideia que acontece aqui é o seguinte, eu crio uma thread real no sistema operacional N e dentro dessa thread N eu crio diversas tarefas para que essa thread consiga ser executada. Então, ao invés de uma thread realizar uma única tarefa, você cria uma estratégia que, conforme uma thread que você criou, né, você consegue gerar muitas subtarefas. E essas subtarefas, vamos dizer, que fossem essas threads virtuais. Então é como se eu tivesse, sei lá, 100 threads dentro de uma única thread. E isso aí, para gerenciar isso, não é tão simples. Porque você precisa de um outro scheduler, você tem que gerenciar muito bem isso, tem a parte de preempção, então tem muitos fatores ali, então é complexo montar esse sistema. Mas a ideia é exatamente essa, você criar uma única thread e dentro dessa única thread você ter subthreads, você ter threads que são gerenciados pelo seu runtime, ok? O Go, né, ele trabalha com Go Routines, tá? Então esse cara aqui, no final das contas, eles funcionam como se fossem threads virtuais. Tá? Então, são funções, métodos ali que você consegue executar de forma concorrente. O que é de forma concorrente? Eu consigo mandar isso aí executar, isso aí ele vai sair do fio padrão de processamento e ele vai conseguir rodar ali de forma individual. Mas a grande questão disso é que quando você fala em concorrência, a gente fala, faz um pouquinho isso, agora faz um pouco isso, agora faz um pouco isso, volta um pouco nessa tarefa e tudo mais. O grande ponto é que como você tem múltiplos núcleos de processamento, a gente trabalha multicore, eu consigo criar diversas threads reais em diversos núcleos de processamento e criar essas tarefas, tá? Que rodam de forma concorrente, mas eu vou ter várias delas rodando simultaneamente, porque eu tenho múltiplos processadores. Então, nesse nosso caso aqui, eu consigo alcançar paralelismo. Legal? Então, o que acontece? As threads, no caso do Go, elas são gerenciadas pelo runtime do Go. Então, toda vez que o Go bate lá no sistema operacional e fala, opa, quero uma thread, essa thread é aberta, o Go pega essa thread e ele gerencia essas threads da forma como ele quiser. Legal? E o que acontece? Quando você tem essas Go Routines no Go, elas são muito mais baratas, porque o que eu posso fazer? Imagina que eu tenho uma thread com 2 megas que foi gerado pelo sistema operacional. Eu posso pegar um pedacinho desse processamento dessa thread, liberar 2K apenas para ela e falar, olha só, começa a fazer esse processamento. E se você precisar de mais memória, eu vou te dando conforme você precisa. Mas inicialmente você começa com 2K. Então, olha só que interessante. É como se você tivesse diversas threads rodando dentro de uma única, tá? É mais rápido para criar e destruir, porque não tem que chamar sistema operacional, é dentro do próprio runtime e etc. Tá legal? Uma outra coisa interessante é que essas Go Routines, o compartilhamento de memória, né, quando elas precisam acessar a heap, elas conseguem, tá? Mas elas têm a sua própria stack independente. Então, a stack de uma Go Routine não mistura com a stack da outra. Se você não sabe o que é stack ainda, qualquer dia desse eu vou gravar um vídeo explicando um pouco melhor sobre stack e heap aí para vocês. Legal? Então vamos lá, galera. Agora, lembra que a gente falou daquele modelo MN? O Go, ele trabalha num modelo um pouquinho diferente, que é chamado de MPG, tá? Machine Processor, e eu vou mostrar aqui para vocês, olha só que interessante.
Vamos imaginar que eu tenho o Go Runtime, é o que faz o Go funcionar, legal? É todo escrito um Go e tudo mais. Esse Go Runtime, o que ele vai fazer? Ele tem o M, né, que é a thread real. Então o Go vai inicializar, ele vai lá, bate no sistema operacional e fala, olha, eu quero algumas threads aqui para mim, tá? Quando o Go tem essas threads na mão, ele vai falar o seguinte, poxa, eu tenho que organizar um esquema agora para que eu utilize essas threads, para que elas registrem e utilizem diversas tarefas ao mesmo tempo. Legal? Mas para isso eu tenho que ter uma forma de eu controlar isso. Tanto que o Go ele tem o próprio scheduler dele, né? O sistema operacional ele tem um scheduler que fica atribuindo qual processo que vai rodar, em qual momento ele vai rodar, né? Quando que vai ter o context switch, um monte de coisa. O Go, ele faz tudo isso, ele reescreveu tudo isso, como se ele tivesse, entre aspas, o seu próprio sistema operacional. Isso é dentro do seu runtime. Então, o que que acontece? O Go, ao invés de usar aquele modelo de N, né, porque agora a gente já tem as tarefas embaixo, né, das nossas machines, da thread real, o Go, ele trabalha de uma forma diferente. Ele cria algo chamado de processor. O que que é o processor no final das contas? É o cara que vai ser obrigado nesse momento, é o cara que é responsável para fazer o quê? Gerenciar as Go Routines. Então esse cara aí, ele vai ficar responsável para inicializar e trabalhar com essas Go Routines. Então as Go Routines, elas não são gerenciadas diretamente pela essa thread real. O que o runtime faz é o seguinte, ele manda criar esses processors, tá? E esses processors, eles vão ficar responsáveis pelo quê? Pelas Go Routines. E a grande sacada desse cara aqui é o seguinte, o objetivo dele aqui é fazer com que todo processor tenha Go Routine criada e que essas Go Routines, elas fiquem sendo utilizadas a maior parte do tempo para evitar com que Go Routine fique ociosa, tá? Então essa que é a grande sacada. Então o Go, ele acaba trabalhando nesse modelo de MPG, legal? Então eu tenho o processor e etc. Uma coisa interessante é como que o Go gerencia, né, na realidade, esse processor, né? Porque como que o Go sabe quais desses processors têm que ser criados, quantas threads vão ser geradas, né? Quantas Go routines vão ser geradas por processor e tudo mais. Galera, o Go Runtime, né, ele é muito esperto, ele vem evoluindo a cada momento, então os modelos, eles vão sendo cada vez mais organizados. O scheduler do Go, por exemplo, eu acho que na versão 1.14, se eu não me engano, ele trabalhava de uma forma totalmente cooperativa, e hoje ele trabalha de forma preemptiva. Depois a gente pode falar especificamente sobre schedulers e tudo mais, mas a grande sacada é que a forma de como o Go gerencia as Go routines dele são exatamente dessa forma. Então, eu tenho um processor, esse processor gerencia essas Go routines, e esses processors, eles rodam embaixo de uma thread real. Então, obviamente, galera, o Go cria threads no sistema operacional. Mas quem roda essas threads, quem gerencia essas threads aí no final das contas, né, são os processors. E os processors, eles fazem com que as Go routines sejam executadas, balanceadas e tudo mais. Legal? Então, o que acontece é o seguinte. O Go, ele cria um P, que é um processor, que é como se ele fosse um núcleo computacional. Legal? E esse núcleo computacional, o que ele tem que fazer no final das contas? Ele vai executar coisas. Legal? Uma coisa interessante aqui para você saber é que o Go, ele tem de criar uma machine para atribuir para cada P. Então, o que acontece é o seguinte. O Go, quando ele vai subir, normalmente ele vai criar diversas threads. E quanto mais threads ele criar, ele vai ter que atribuir essa thread para um processor. Legal? Essa que é a ideia. Uma coisa que é interessante você saber é que a quantidade de threads que o Go gera quando ele sobe, não é fixa. Legal? Então isso aí é um ponto importante. Então, ó, quando o Go sobe, a quantidade de threads que ele cria não é fixa, tá? E ele pode eventualmente ter mais processors ali também. Tá? Então o que acontece? O Go, ele pode criar mais threads no sistema operacionais se as atuais estiverem bloqueadas por I/O ou outro nível, outro motivo para executar qualquer tipo de Go routine.
Legal? É importante você saber. Vou imaginar que eu tenho várias threads ali, Go Routines, e elas começam a fazer várias chamadas de I/O, acessando o disco, batendo rede, esperando um tempão uma requisição. O Go vai falar, cara, estamos ferrados aqui, eu preciso de mais coisa. Então, ele consegue gerenciar isso aí para mim. Legal? A grande sacada é, os processors, eles sempre têm que ficar ocupados. Tá? Se o processor ele está ocioso, significa que ele não vai estar, no final das contas, tendo Go Routines embaixo dele para serem executadas, e daí você vai perder o quê? O grande trunfo que o Go tem, que é conseguir executar as coisas de uma forma muito fácil. Então o Go ele tenta ficar o tempo inteiro fazendo o quê? Rebalanceando as coisas, tá? Normalmente esse rebalanceio é chamado de algo que a gente chama de work stealing, tá? Mas tá? Não é o ponto que eu quero chegar hoje aqui, tá? Pessoal, eu não quero seguir muito além disso nesse momento, porque o meu objetivo aqui para você é você ter uma visão bem geral, tá? Bem geral, porque essas coisas elas acabam sendo extremamente complexas. Se você pegar, por exemplo, apenas a aula que a gente tem de Go Routines, você vai ver que é algo, o buraco é muito mais embaixo, mas em visão de como o runtime funciona em relação aos Go Routines, é importante você entender isso. Então, legal? Então o Go, ele trabalha com esse MPG, a thread real cria processors. A ideia é que o Go sempre mantém esses processors ocupados para fazer com que as Go Routines fiquem sendo executadas. Se eu tenho um processor muito parado e eu tenho um outro processor com um monte de Go Routine rodando, o Go é capaz de perceber isso, fazer algo chamado de work stealing, onde ele pega uma Go Routine, joga embaixo de outro processor para conseguir balancear tudo isso. Lembrando que a gente está no mundo multicore, a gente consegue trabalhar com paralelismo, porque o Go ele vai sair criando isso em diversos núcleos computacionais que a gente tem. Por isso, inclusive, que a gente tem o Go Max Prox, que a gente utiliza, inclusive, para apontar para o Go como que ele vai executar, criar essas threads, quantos núcleos computacionais ele vai usar para conseguir trabalhar de tudo isso. Legal? Go, galera, por baixo dos panos, ele não é simples, tá? Uma coisa que eu gosto muito da linguagem é que, apesar de ela ser simples de você utilizar, executar, trabalhar com Go Routines, isso é totalmente transparente para o usuário, tá? Mas, obviamente, que quando você quer tirar o máximo de proveito da linguagem, você vai querer entender mais como funciona o scheduler por baixo dos panos, como que estão a ociosidade, né, das suas Go Routines, né, se elas todas estão trabalhando, o quanto que elas estão ficando ociosas, como que funciona o Garbage Collector, será que está funcionando de uma forma adequada, será que você não consegue fazer um fine tuning ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, o objetivo desse vídeo, galera, foi trazer um dado um pouquinho mais abaixo nível de Go, não é tão baixo nível, mas que você entenda um pouco mais como é que o Go funciona por baixo dos panos. E, novamente, galera, você quer entender mais como que o Go funciona, você quer começar do zero com o Go, tá? Entendendo como é que a linguagem funciona, basta você, no final das contas, se inscrever no nosso Go Intensivo, que é um evento online gratuito, onde eu estou preparando ali algumas aulas, tá? Essas aulas vão ter uma alta qualidade para a gente desenvolver um projeto do zero com Go, utilizando os recursos mais modernos e utilizados pelas grandes empresas, tá? Então é o seguinte, estou deixando o link logo abaixo aqui para você se inscrever, é na faixa, tá? Se você nunca trabalhou com Go e olhou esse vídeo e achou ele um pouco complexo ou até mesmo falou do que esse cara está falando, fica tranquilo, não é algo que vai fazer com que você não programe em Go, mas para quem já tem uma experiência com Go, entender esses tipos de informação assim é super importante. Então, link aí na descrição, espero que você tenha curtido esse vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo, eu quero saber se você já sabia como que o Go funciona por baixo dos panos e talvez o que mais que você quer, né, que eu traga aqui para que você consiga aprender mais sobre o Go, beleza? Então um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.